Aviso de conteúdo sensível. Este vídeo aborda detalhes de crimes violentos, incluindo descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Recomendamos discrição, especialmente para espectadores sensíveis a temas como violência ou homicídios. Caso você se sinta desconfortável, priorize seu bem-estar e considere não assistir. Hoje vamos conversar sobre Elizabeth Short, mais conhecida como a Dália Negra. Elizabeth nasceu em julho de 1924, em Hyde Park, Massachusetts, filha de Cleo e Phoebe Short. Detalhes sobre sua infância e educação são escassos, mas sabe-se que em determinado momento seus pais se separaram. Cleo mudou-se para Vallejo, na Califórnia, enquanto Elizabeth permaneceu em Massachusetts com sua mãe. Na juventude, Elizabeth era descrita como uma mulher deslumbrante, com uma silhueta elegante, cabelos escuros e olhos verdes brilhantes. Ela também era conhecida por usar sempre uma flor como enfeite no cabelo. Aos 18 anos, Elizabeth começou a se sentir deslocada em Massachusetts, acreditando que estava destinada a algo maior e que aquela pequena cidade não era suficiente para ela. Cleo, ainda em contato com a filha, a convidou para morar com ele em Vallejo. Ele trabalhava nos estaleiros da Marinha e ofereceu a Elizabeth a oportunidade de viver com ele em troca de cuidar da casa. Animada com a ideia de um novo começo na Califórnia, Elizabeth aceitou a proposta e recebeu $800 de Cleo para a mudança. No entanto, essa convivência não durou muito. Após cerca de 3 semanas, Cleo pediu que Elizabeth deixasse sua casa, pois ela ficava fora durante a noite e não cumpria os acordos de cozinhar e limpar. Após esse episódio, Cleo nunca mais teve notícias da filha. Determinada a permanecer na Califórnia, Elizabeth começou a buscar emprego. Ela conseguiu uma vaga em Camp Cook, uma base militar, trabalhando em uma loja de conveniência que vendia diversos itens. Após cerca de 9 meses nesse trabalho, ela decidiu se mudar para San Diego, mesmo sem planos concretos de onde ficaria ou como se sustentaria. Uma vez que queria ser atriz de Hollywood e era muito carente, Beth frequentemente aceitava trocar favores sexuais por roupas, abrigo, comida e oportunidades. Dessa maneira, sua posição de fragilidade era um ponto fácil de ser explorado por um criminoso disposto a dominar ou machucar uma mulher nessa posição. Em San Diego, Elizabeth conheceu Dorothy, uma mulher que trabalhava em um teatro noturno. As duas se tornaram amigas rapidamente, e Dorothy ofereceu a Elizabeth um lugar para ficar por um tempo. Elizabeth ficou hospedada com Dorothy por cerca de um mês, de dezembro de 1946 a janeiro de 47. Antes de partir para sua próxima aventura, Elizabeth mencionou a Dorothy que seria buscada por um homem chamado Vermelho. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, uma ligação ao Serviço de Emergência de Los Angeles relatou a descoberta de um corpo, dando início a um dos casos mais misteriosos e marcantes da história dos Estados Unidos. As autoridades foram ao local e ficaram completamente perplexas ao se deparar com a cena. Sentiam-se confusos, chocados e incrédulos. Ao chegar, encontraram um corpo nu deitado no gramado de um bairro suburbano. Um local bastante incomum para um crime tão brutal. O corpo estava deitado de costas, próximo à calçada, em uma área visível. O detalhe mais perturbador era que a vítima havia sido cortada ao meio. Literalmente dividida ao meio, cerca de 1 polegada acima do umbigo, com um corte extremamente limpo. Sem qualquer identificação no local, a polícia inicialmente a registrou como Jane Doe. Porém, sabemos hoje que se tratava de Elizabeth Short, mais tarde conhecida como a Dália Negra. O tronco superior e a parte inferior do corpo estavam próximos, mas completamente separados. Além disso, o seio direito havia sido mutilado, e a polícia notou que os dedões dos pés estavam pintados de um vermelho intenso, algo que levantou especulações. Era um gesto deliberado do assassino ou um detalhe da própria vítima? Ainda assim, o que mais chamava a atenção eram os profundos cortes no rosto de Elizabeth, estendendo-se de cada lado da boca, criando um sorriso sinistro conhecido como sorriso de coringa. No corpo também havia cortes cruzados na região púbica,
e um padrão semelhante a um jogo da velha esculpido no quadril direito, algo que só reforçava a crueldade e a perturbação mental do assassino. A autópsia revelou que Elizabeth havia sido estrangulada, pois marcas em seu pescoço, braços e pernas indicavam que ela foi amarrada antes de morrer. Outro aspecto macabro foi a constatação de que o corpo havia sido completamente drenado de sangue. Além disso, a posição do corpo no local não correspondia à posição em que Elizabeth morreu, sugerindo que ela foi movida após sua morte. A ausência de sangue no local do crime reforçou essa hipótese. Era como se o corpo tivesse sido preparado e cuidadosamente colocado ali. A polícia, sem pistas concretas, iniciou a investigação entrando em contato com a mulher que havia encontrado o corpo e chamado o 911. Miss Bersinger relatou que estava passeando com sua filha pequena quando avistou o que inicialmente acreditava ser um manequim devido à palidez do corpo. Assustada, ela correu até uma casa próxima para usar o telefone e reportar o achado às autoridades. Ela não voltou ao local, preocupada em poupar sua filha da cena horrenda. No Instituto Médico Legal, as impressões digitais da vítima levaram à identificação de Elizabeth Short. Com base nisso, a polícia localizou o pai de Elizabeth, Cleo, que reagiu de maneira surpreendente e fria. Quando informado sobre o assassinato da filha, Cleo, embriagado, demonstrou indiferença, recusando-se a identificar o corpo ou colaborar com a investigação. Em contrapartida, a mãe de Elizabeth, que morava em Massachusetts, prontamente viajou para Los Angeles ao ser notificada. A polícia também procurou Dorothy, a mulher com quem Elizabeth havia passado suas últimas semanas de vida. Dorothy confirmou que Elizabeth saíra de sua casa no início de janeiro, deixando claro que estava partindo para algo novo, mas sem dar muitos detalhes sobre seus planos. Essas informações, somadas às pistas macabras do caso, marcaram o início de uma investigação que ainda hoje permanece envolta em mistério. As autoridades localizaram Dorothy e perguntaram se ela poderia fornecer informações que ajudassem na investigação. Dorothy contou que no dia em que Elizabeth saiu de casa, um homem a buscou em um carro Studebaker Coupe e seu nome era Red. Essas informações foram suficientes para dar início às buscas. A polícia conseguiu identificar o modelo do carro e o nome do homem. Começaram então a verificar os registros de todos os motéis na região de San Diego. No motel em Pacific Beach, encontraram um hóspede que havia se registrado no dia 19 de dezembro, dirigindo um Studebaker Coupe 39. Esse hóspede era Robert Manley. Os investigadores localizaram uma foto de Robert e a mostraram a Dorothy, que imediatamente o reconheceu como o homem que esteve com Elizabeth. Com isso, a polícia sentiu que estava no caminho certo e começou a investigar Robert. Descobriram que ele morava em South Beach, Califórnia, era casado, trabalhava como engenheiro de vendas e 2 dias após o assassinato de Elizabeth, havia viajado para São Francisco com um amigo chamado Harry. A polícia foi à casa de Harry e encontrou o carro de Robert estacionado na garagem. Sentindo-se confiantes de que estavam se aproximando do responsável, os policiais montaram uma vigilância no local. Após 2 dias de espera, em 19 de janeiro, Robert e Harry apareceram. Robert foi detido para interrogatório e seu carro foi revistado. No entanto, após ser submetido a 2 testes de polígrafo que ele passou, e sem evidências concretas contra ele, Robert foi liberado. Enquanto isso, a mídia começou a cobrir o caso intensamente. O apelido Adália Negra foi dado a Elizabeth, inspirado por seu cabelo escuro, uma flor que ela frequentemente usava como acessório, e sua preferência por roupas íntimas pretas e rendadas. Essa atenção aumentou o interesse público, mas também trouxe complicações. Muitas pessoas começaram a se apresentar alegando ser o assassino, embora nenhuma dessas confissões fosse verdadeira. A polícia também recebeu cartas do suposto assassino, algumas contendo itens pessoais de Elizabeth, como seu livro de endereços, do qual várias páginas haviam sido arrancadas. Em fevereiro de 47, Robert foi preso novamente, mas mais uma vez, nenhuma prova conclusiva foi encontrada contra ele. Outro homem, chamado Dan, também foi detido após confessar o crime, mas mais tarde alegou que sua confissão foi resultado de problemas mentais. Assim,
A polícia continuava sem um suspeito definitivo. Eventualmente, o foco se voltou para George Hodel, um médico influente em Hollywood. Amigos de George reconheceram Elizabeth a partir das fotos no jornal e relataram à polícia que ela havia frequentado festas na casa dele. George tinha um histórico perturbador. Ele havia sido acusado de abusar de sua filha de 14 anos, que engravidou. Ele teria tentado realizar um aborto na própria filha, sem sucesso, e a criança foi entregue para a adoção. Apesar das acusações, George foi absolvido no tribunal. A polícia considerou George um forte suspeito e decidiu grampear sua casa para monitorar suas conversas. Em fevereiro de 1950, durante uma escuta, os investigadores ouviram gritos de uma mulher dentro da casa. Após esses gritos, a mulher não foi mais ouvida, levantando suspeitas sobre o que poderia ter acontecido. George permaneceu sob vigilância, mas nenhuma evidência direta o conectando ao assassinato de Elizabeth foi encontrada. O Departamento de Polícia de Los Angeles foi até a casa de George Hodel para investigar, mas após uma inspeção inicial, não encontraram nada suspeito e saíram. Contudo, pouco tempo depois, os investigadores ouviram George fazer uma ligação telefônica. Durante a chamada, ele mencionou algo como: "Coloquei um travesseiro sobre o rosto e a cobri com um cobertor." Mais tarde, ele foi ouvido dizendo: "Supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não poderiam provar. Agora, eles não podem mais interrogar minha secretária porque ela está morta." A secretária de George havia falecido recentemente de uma suposta overdose, o que levantou suspeitas. Além disso, gravações feitas através de escutas instaladas na casa de George sugeriam que ele subornava autoridades, o que tornava a situação ainda mais obscura. Muitos começaram a acreditar que George era o verdadeiro culpado pelo assassinato de Elizabeth Short, mas não havia provas suficientes. Em abril de 1950, quando finalmente havia evidências suficientes para prendê-lo, George já havia fugido para as Filipinas, escapando da jurisdição dos Estados Unidos. Steve Hodel, filho de George, tinha convicção de que seu pai era o responsável pelo assassinato, assim como por outros crimes. Steve alegava que George retornava aos EUA esporadicamente para cometer assassinatos e depois partia novamente. Anos depois, Steve decidiu investigar mais a fundo o passado de seu pai, tentando encontrar respostas para suas suspeitas. Em 2013, foi realizada uma análise do solo atrás da antiga casa de George, onde foram encontrados vestígios de restos humanos. No entanto, o teste não era específico o suficiente para determinar a identidade ou o momento da morte das possíveis vítimas. Steve escreveu um livro detalhando suas descobertas e sua crença de que George havia cometido o crime. Apesar disso, muitos permaneceram céticos, considerando que Steve poderia ter motivações pessoais contra o pai. No fim, George nunca foi oficialmente acusado, e o caso voltou à estaca zero. Enquanto isso, em 24 de novembro de 1950, Christine Reynolds, uma mulher de 35 anos e mãe de 3 filhos, telefonou para o jornal Oakland Tribune e afirmou que confessaria o assassinato da Dália Negra. Christine foi a 27ª pessoa a confessar o crime, algo que irritava profundamente a polícia, já exausta com tantas falsas alegações. Christine contou uma história peculiar, alegando que conhecia Elizabeth, a quem chamava de Libby, e que elas tiveram um relacionamento amoroso. Ela afirmou que Elizabeth estava morando com ela na época do assassinato. Christine alegou que, alguns dias antes do crime, após uma discussão em um carro, perdeu o controle, tentou estrangular Elizabeth e acabou esfaqueando-a. No entanto, inconsistências começaram a surgir em seu relato. Christine dizia que havia deixado o corpo de Elizabeth na rua, mas a polícia sabia que não havia sangue no local onde o corpo foi encontrado, o que contradizia sua narrativa. Apesar disso, um detalhe específico mencionado por Christine chamou a atenção. Ela contou que cortou parte do cabelo de Elizabeth e o colocou em uma região íntima do corpo. Esse detalhe, macabro e extremamente gráfico, nunca havia sido divulgado pela polícia, o que levou os investigadores a acreditarem que Christine sabia algo sobre o crime. Ao ser pressionada, Christine admitiu que havia obtido essa informação de uma amiga que trabalhava para a polícia.
A polícia descartou sua confissão como falsa, mas questionou o porquê de essa amiga ter compartilhado tal detalhe. Christine também contou que, dias antes do corpo de Elizabeth ser encontrado, acordou com sangue em suas roupas e sapatos, sem se lembrar do que havia acontecido devido ao consumo excessivo de álcool. Ela alegava ter tentado confessar anteriormente, mas não foi levada a sério. Embora a polícia tenha descartado Christine como suspeita, suas declarações levantaram mais perguntas do que respostas, especialmente sobre a origem de suas informações. O caso, que já era um dos mais intrigantes da história, continuou sem solução, envolto em mistério e frustrações. Por algum motivo, a polícia nunca investigou ou questionou quem revelou a informação confidencial inicialmente. Este caso acabou se tornando um fenômeno na mídia, com esboços e cartas sendo enviados de diversas partes dos Estados Unidos, demonstrando apoio ou interesse na solução do mistério. Em 1950, um desenho foi enviado para um departamento de polícia na Carolina do Norte. A ilustração trazia a frase: "Assassino da Dália. Olhem para este homem", e mostrava o rosto de um homem. Esse esboço foi encaminhado ao Departamento de Polícia de Los Angeles. Curiosamente, quando se observa o desenho, é difícil não notar que ele lembra muito George Hodel. Enquanto o brutal assassinato de Elizabeth Short permanece sem solução, havia um suspeito que, aos olhos da polícia, se encaixava no perfil perfeito, atendendo a todos os critérios. As pistas apontavam para Cleveland, Ohio. Em Cleveland, ocorreram assassinatos extremamente perturbadores antes do corpo de Elizabeth ser encontrado. A conexão com o caso de Elizabeth surgiu porque as vítimas em Cleveland também foram cortadas ao meio, exatamente como ela foi. Esse serial killer ficou conhecido como o assassino do torso de Cleveland, e se especulava que ele poderia ter migrado para o oeste, cometendo o assassinato da Dália Negra como sua última atrocidade. Esse mistério não resolvido sobre a morte de Elizabeth Short continua a intrigar. Vocês lembram que mencionei o jogo da velha marcado no corpo dela? Tenho pensado muito sobre isso e não consigo tirar isso da cabeça. Quem joga jogo da velha sozinho? Será que mais de uma pessoa estava envolvida? Afinal, é preciso alguém para ser o X e alguém para ser o Y. A conexão com o assassino do torso de Cleveland parece se alinhar com o estilo macabro do crime. Será que ele viajou até a Califórnia e matou Elizabeth? Ou será que George também era o assassino do torso? O caso de Elizabeth Short, conhecida como a Dália Negra, permanece como um dos mistérios mais perturbadores e não resolvidos da história criminal dos Estados Unidos. Apesar de várias teorias, suspeitos e confissões, a identidade de seu assassino nunca foi comprovada. O impacto do crime transcendeu décadas, refletindo tanto a brutalidade do ato quanto as falhas na investigação. Ainda hoje, o caso provoca debates e teorias, mas o que não pode ser esquecido é a tragédia pessoal de Elizabeth, reduzida a um símbolo de mistério. Que sua história sirva de lembrete para a busca contínua por justiça e empatia para as vítimas. Quero ouvir as teorias de vocês. Quem vocês acham que fez isso? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e por explorar conosco os detalhes desse caso tão marcante. Se você gostou do conteúdo e quer continuar recebendo vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal NewsWeb Doc. Sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, pois nos motiva a trazer cada vez mais histórias e informações com qualidade para vocês. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe com amigos que também adoram mergulhar em casos intrigantes. Juntos podemos construir uma comunidade ainda mais forte. Obrigado e até a próxima.